Fala galera, quem tá falando aqui é Carlos Lose e eu sou o da Batata Espacial, o seu novo site de cultura na internet. Essa vai ser a nossa primeira tentativa de fazer um arquivo de vídeo para o site. E nessa primeira tentativa vamos falar, de livros. Vamos falar de uma biografia. Uma biografia escrita por Andy Lee e editada pela editora Best Seller. Uma biografia de 287 páginas de quem? Deste camarada aqui. David Bowie, que já nos deixou tem mais ou menos um ano e que deixou muita saudade pra gente, Esse vai ser o primeiro livro do David Bowie que vai ser editado depois da morte dele, E o que a gente pode falar desse livro? Ele é uma leitura boa? É uma leitura razoavelmente boa, só que ela tem alguns problemas. Que problemas são esses? Em primeiro lugar, quem escreveu o livro, a Andy Lee no caso, mostra ser uma fã inveterada do David Bowie. Então o David Bowie ele é cheio de qualidades nesse livro. Ele é uma pessoa muito educada, ele é uma pessoa muito cortês, ele é um cara hiper lindo, ele é um deus grego, ele é muito bom de cama, etc, etc. É claro que alguns defeitos também aparecem. Por exemplo, seu vício em cocaína, que foi muito forte. Por exemplo, o fato dele ter uma pupila mais dilatada que a outra foi por causa de um soco que ele tomou de um amigo dele porque ele pegou a mulher do cara e coisas do gênero. Mas a gente sente que, vamos dizer assim, se a gente colocar numa balança, as qualidades, os elogios suplantam muito mais os defeitos. E de repente a gente pode estar tendo uma leitura parcial do cantor aí, Outra coisa também que incomoda um pouco no livro é que a autora optou por trabalhar muito mais a década de 70 do que a de 80 e 90 da carreira do cantor, E trabalhou muito mais a vida pessoal dele. Quais foram as mulheres que ele levou para a cama, quais foram os homens que ele levou para a cama também, Falou um pouco de como ele usou a sua bissexualidade para alcançar postos mais altos, em direção ao estrelato, que ele lançava muito o artifício dessa coisa de ser amante, justamente para atrair pessoas, na sua maioria das vezes homens, para que ele pudesse, entendeu, ter mais facilidade para alcançar postos mais altos em direção ao estrelato, Então, isso daí foi uma coisa que incomodou. Por quê? Porque a carreira musical dele é muito prolífica e ela ficou um pouco mais em segundo plano. Não que ela não tenha sido mencionada, mas ela ficou um pouco mais em segundo plano nessa biografia aí. A carreira cinematográfica, então, nem se fala. Que são duas coisas muito interessantes, entendeu? Na vida desse cantor aí. E aí o livro ficou muito concentrado na década de 70, nas suas relações com seus amantes, na sua relação com a sua primeira esposa, que foi a Eng, onde eles tinham um casamento aberto, mas no final das contas a Eng sofria muito com os inúmeros casos que ele tinha, Fala-se também das relações dele com o pai e com a mãe, Uma relação um pouco mais turbulenta com a mãe, um pouco mais insensível com a mãe, uma insensibilidade de ambas as partes, e uma relação um pouco mais fraterna com o pai, que apostou na carreira dele, na carreira artística dele, Fala-se também da Coco Schwab, que foi, vamos dizer assim, uma espécie de guardiã, uma espécie de empresária, uma espécie de confidente, vamos dizer assim, o braço direito dele. Fala um pouco dessa relação também. E interessante também a gente ver, a relação dele com outras pessoas famosas. Fala-se um pouco da relação com Mick Jagger, se eles tiveram um caso ou não, se eles foram para a cama ou não, E fala-se também de como o Andy Warhol, aquele grande artista que de origem, vamos dizer assim, do leste europeu, que, vamos dizer assim, ficou muito famoso em Nova York, que é autor daquela frase de que todo mundo é famoso em 15 minutos, Que essa relação com o Andy Warhol seria, vamos dizer assim, um pouco mais conturbada, que o Andy Warhol não deu muita ideia para ele e até deu uma sacaneada nele quando conheceu ele, quando ele ainda era um cara que estava tentando almejar o estrelato, Mas é um livro relativamente interessante, é um livro que vale a pena você dar uma lida, só que ele termina de uma forma muito abrupta, De repente chega o capítulo da morte dele e pá, acabou. A impressão que deu é que essa biografia já estava sendo formada, já estava sendo escrita,
E o episódio da morte dele fez com que os editores chegassem para a autora e falassem, ó, acaba logo isso aí porque a gente tem que botar isso para vender agora para aproveitar a morte dele. A impressão que deu foi essa, porque o livro terminou de uma forma um tanto abrupta, e na minha opinião. Então eu acho que é uma biografia que você pode comprar, você pode ler, tá? Mas ela não vai te dar uma visão geral do que foi o David Bowie, uma visão mais completa, mais bem acabada. Eu sugiro que vocês procurem outras referências, tá? De qualquer forma, vale a pena. Ele também tem uma parte de figuras que eu achei que ficou um pouco a desejar, né? Porque apareceram alguns dos personagens importantes na carreira do David Bowie, né? A gente percebe que tem umas figuras ali, algumas pessoas que são citadas no livro, que tiveram uma importância relativamente alta para a vida desse cantor, né? Para a carreira desse cantor, e elas não aparecem na parte de figuras, entendeu? Eu acho que ela ficou um pouco pobre, ficou um pouco aquém do que devia ser, certo? Então, fica a dica aí, Bowie, da Wendy Lee. É um livro muito fácil de você achar nas livrarias, porque é uma capa altamente espalhafatosa, né? Vejam, olha só que maravilha, ó. Olha só como é que ela brilha, ó. Olha só. Então é uma capa muito fácil de você achar na livraria. Você tem uma visualização bem rápida dela, tá? E é uma pedida aí, né, da nossa seção Batata Books, né? Vocês sabem que a Batata Espacial, ela é composta de várias seções, né? Ela trabalha com cinema, com mangá, com quadrinhos, com livros, né? E com séries de TV e com muitas outras coisas. Se você quer conhecer um pouco mais a Batata Espacial, é só visitar www.batataespacial, tudo junto, tá? .com.br. Eu fico por aqui. Foi um prazer falar com vocês, tá? Ou fazer esse monólogo para vocês, né? E a gente se encontra na próxima vez, tá? Um abração para vocês. Tchau.